Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. Os meus entrevistados de hoje são Tiago da Silva, que é doutor em zootecnia e professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, e Hamilton Nascimento, pesquisador do ITC Comigo. E o tema da nossa entrevista será técnicas de produção de silagem de capim. Eu vou começar aqui com o Tiago, que está mais longe do que o Hamilton. Tiago, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, Divino. Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. Como é que tá a nossa Amazônia? Cara, muita chuva, muito calor, né? Muito sol e tudo que a gente precisa para produzir, né? Para produzir silagem, produzir capim. Muito trabalho, graças a Deus. Você tá em São Luís do Maranhão? Não, tô em Belém. Ah, Belém, São Luís do Maranhão. Ah, se o cara tá no Pará, só pode ser, oh, meu Deus do céu. Mas tá bom, você vê que de geografia eu não tô muito bom não, né? Mas Hamilton Nascimento, como é que você tá, meu amigo? Você tá mais perto de mim aqui, né? Fala, Divino, boa tarde aos ouvintes do programa Morada no Campo, boa tarde, professor Tiago. Aqui estamos tudo em paz, Divino. Diferente da situação do amigo professor Tiago, lá na Amazônia, aqui a gente já está sem chuva faz um bom tempo, né, Divino? E vamos ficar mais um bom tempo sem, pelo jeito, né? Mais um bom tempo sem chuva. Tá certo. Bom, vamos falar então das técnicas de produção de silagem de capim. Deixa eu começar aqui com o Hamilton, que está mais perto. Se o professor Tiago quiser também complementar a resposta do Hamilton, fique à vontade. Por que fazer silagem de capim, Hamilton? Divino, a silagem de capim, na verdade, ela chega como alternativa para solucionar um dos grandes problemas que a gente tem na pecuária, no nosso sistema de produção, que são quase que exclusivamente em sistema de pastejo. Uhum. No período das águas, geralmente a gente verifica um excedente de forragem nas propriedades, enquanto no período seco a gente tem um déficit. Isso ocorre por conta desse período que a gente está vivendo, da distribuição de precipitação, e gera essa sazonalidade de produção. Uhum. No geral, o produtor que ele é um pouco mais antenado, ele faz o planejamento para a fazenda, da lotação, pensando na curva de baixo. Então, ele coloca menos animais na fazenda, pensando que dessa forma vai ser mais fácil ele contornar a seca. E automaticamente, durante o período das águas, ele vai ter um excedente. Então, ele tem algumas opções. Uma é colher, ensilar esse material e utilizar na seca, e a outra, esse material vai passar, às vezes ele vai ter que roçar, e esta é a grande realidade da maioria das propriedades. Então, uma das vantagens, né, e dos motivos, a justificativa de utilizar a silagem de capim é você ter um alimento de boa qualidade e de baixo custo para fornecer aos seus animais durante o período seco um alimento que ele já está sendo produzido na propriedade. E em que momento, deixa eu aproveitar agora o professor Tiago aqui, em que momento que ele vai fazer essa colheita desse capim? Pois é, Divino. Eu só queria adicionar, né? Queria também te parabenizar pelo programa e por essa ação, né? Eu gosto muito, acho que a rádio é um veículo muito importante de informação, principalmente para quem está no campo, né? Para os produtores rurais. Queria te parabenizar e acho importante, né? A gente estar aqui batendo esse papo. Aliás, antes de você responder, você estava para começar um programa de rádio aí no Norte. Já começou ou não? Ainda não, meu amigo. A gente está no projeto, né? A gente sabe que isso demanda tempo, planejamento e muito trabalho. Verdade, então, por isso eu estou te parabenizando. Mas, se Deus quiser, iremos iniciar esse projeto. Vai dar certo. Mas aí, Divino,
Se Deus quiser. Eu reforço assim, os comentários do Hamilton, né? A gente vê hoje, né, os produtores, a gente vê ainda animais perdendo peso, vaca prenha passando fome, né, tendo restrição alimentar, tudo isso diminui o desempenho dos animais. Então, assim, a silagem de capim é para você confinar os bezerros, né, de recria na época seca, fazer um sequestro, você suplementar vacas. Então, tem N finalidades, todas elas visando aumento de ganho, aumento de rentabilidade, aumento do desempenho do sistema. Então, isso é bom, né? Então, nesse caso, aí já no seu questionamento, qual é a melhor época de eu colher, de eu fazer esse capim? A melhor época, Divino, ela vai depender do objetivo, né, de utilização desse capim para silagem. Por exemplo, às vezes eu quero um capim mais nutritivo, né, eu quero uma silagem de melhor qualidade, eu tenho que colher ele um pouco mais jovem, um pouco mais novo, para alimentar animais de alta produção. Às vezes eu quero ter muita massa, né, eu quero muito capim assim, para alimentar os animais no confinamento, por exemplo, e aí eu permito colher esse capim um pouco mais tardio. Por que eu não estou falando aqui valores nem datas absolutas? Porque isso é muito variável e dependente do sistema, e a gente ainda também está estudando isso, né? A gente tem trabalhos aqui na Amazônia, que eu mostrei até na live, né, com o Hamilton, na live da Comigo, e falamos aí sobre as épocas de colheita, e elas são flexíveis. Então, isso depende da finalidade de uso, né? Se é para fibra, se é para buscar qualidade, quantidade. Então, isso depende, certo, do objetivo do sistema, da finalidade que essa silagem vai ser utilizada. Num ano como esse, Hamilton, em que as pastagens estão muito ruins, né? Houve geada e essa geada acabou prejudicando muito. Isso, de alguma forma, prejudica esse planejamento de fazer essa silagem? Ou já passou da hora, já o que tinha de fazer já fez? Como é que é? Divino, para quem se planejou, não prejudica, porque essa silagem ela vai ser colhida ainda no período das águas, porque como a gente quer colher um material de alta qualidade e uma grande quantidade de massa, a gente tenta colher naquele momento que tem o ponto de equilíbrio entre máximo acúmulo de forragem com a melhor qualidade. Perfeito. Então, isso vai ocorrer de meados para o fim do período das águas, né? E outra possibilidade que tem também para a silagem de capim são cenários, como a gente tem visto em algumas regiões aqui do sudoeste goiano, de produtores que são agricultores, mas que trabalham em regiões onde a janela de plantio é um pouco mais curta e eles abrem mão da segunda safra, plantam a soja e vêm plantando capim na busca de melhorar a estrutura do solo, aumentar a matéria orgânica, para tentar, né, imprimir maior produtividade na soja no ano posterior. Que eu acho que é o caso de alguns produtores aqui na nossa região que perderam completamente a janela e não quiseram arriscar, né? Por exemplo, eu vi um caso semelhante a esse aqui próximo de Caçu, onde o produtor perdeu a janela e colocou capim. Exatamente. E aí, Divino, indo um pouquinho mais longe, alguns desses produtores, eles já têm buscado outras alternativas de forrageiras mais produtivas, com sistema radicular mais agressivo, porém, como eles não têm estrutura e não trabalham com a parte de pecuária, às vezes o capim cresce muito e eles têm que roçar no receio de que comprometa a plantabilidade da soja no ano posterior. Entendi. E aí, nesse momento, abre uma oportunidade de negócio que ele poderia muito bem cortar esse capim, ensilar e comercializar depois. Lembrando que no começo das águas, antes de ele plantar a soja, ele precisa de pelo menos 100 milímetros de chuva acumulada. Então, isso é mais que suficiente para ter uma rebrota e o capim ter uma boa área foliar depois para que seja realizada a dessecação. Bacana. Divino e Hamilton,
Divino, me permita aí também ser agora um pouco o entrevistador. Queria aproveitar esse comentário para a gente fazer um paralelo, né? Já que a sua pergunta da janela, né? Por que eu falo isso? Aqui a gente ainda está com chuva. Então aqui eu ainda consigo colher um pouco de capim, né? A gente fez uma silagem em maio, né? Fizemos em maio. Eu acho que no final de agosto a gente consegue colher de novo. Então, assim, com planejamento, a cada 60 dias, a cada 70 dias, eu consigo fazer uma colheita. Aí ia perguntar até para o Hamilton, né? Aí já diminuíram as chuvas, agora já está geando, o capim não cresce. Então, digamos que até maio, né, seria o limite para você colher esse capim. Mas lá no começo, no meio do período chuvoso, aí de novembro até, né, de novembro, eu diria, até abril, por exemplo, é onde vai se ter aí de janela para colher esse capim, correto, Hamilton? Ô Hamilton, no bloco anterior, o professor Tiago deixou uma questão aí para você, que não deu tempo de responder, mas vamos lá, fique à vontade. Professor, o senhor pode refazer a pergunta? Sim, eu queria fazer um paralelo, né? Como o Divino perguntou sobre a janela, né? As janelas de corte. Aqui a gente tem uma janela maior, mas é só para deixar claro para o pessoal daí, né? Que a janela de colheita, digamos, para os capins daí vai ser dentro do período chuvoso, mas ele vai ter ali de novembro até quando ele poderia ir, né? Para colher esse capim. Esses capins para fazer silagem, considerando a região de vocês aí, né? Aqui com garantias até março, né? Que é o período de maior precipitação. Pois é, então isso é importante, Divino, entrar no planejamento, conhecer a distribuição do período chuvoso e o crescimento do capim, porque ele já sabe que a partir de março, abril já vai cair a produção. Então com ele certeza deveria ir até no máximo final de março, programando aí, né, os cortes e a produção dessa silagem. Isso é importante. Então, isso entra no planejamento do sistema, né? Produzir alimento, certo? E como a gente fala assim, o capim, ele é tão interessante que mesmo quem não planejou, o capim está lá. Então, assim, mesmo o cara que não planejou, ele tem os piquetes lá que às vezes passaram do ponto que ele nem sequer achava. É isso que a gente está tentando falar também, discutir aí junto com o Hamilton, às vezes aquele piquete, aquelas áreas que ele nem pensou em fazer silagem, aquilo está pronto para ser colhido. Olha e só. Às vezes essa oportunidade passa despercebida, e aquilo ali é alimento, é comida, que está deixando de ser armazenado. Ou seja, ele tem que manter os olhos mais atentos ali à pastagem que ele tem. O professor Tiago, aproveitando aqui que nós já estamos na conversa aqui, quais são os capins mais utilizados para a produção de silagem? Olha, seguindo a mesma linha aí, Divino, a gente fala que todos os capins eles podem ser utilizados para a produção de silagem. O que a gente tem falado é o seguinte: antigamente considerava-se que todos os capins eram iguais em termos de silagem, né? Tem dificuldade de fermentação e tudo mais. Mas hoje sabemos que existem diferenças entre cada tipo de capim, né? A gente tem os pânico, mombaça, Tanzânia, paredão, usuri, que são capins extremamente produtivos e que são utilizados para silagem. Temos os capins aí do grupo do capim-elefante, né, que é da espécie Peniceto purpúreo, que a gente tem hoje aí o capim Camerun, Napier. Temos o BRS capiaçu, que é um capim do momento, né, um capim da moda, que está sendo muito utilizado para a produção de silagem, e temos as braquiárias, que também são utilizadas nos sistemas de integração lavoura-pecuária e que são utilizadas também para silagem. Ou seja, todos os capins tropicais, né, esses aí os mais produtivos, eles têm sido usados para a produção de silagem. Então, antigamente, usava-se mais capim-elefante, todos os capim-elefante, por ter o porte maior. Hoje não, no Mato Grosso, aí em Goiás, aqui utiliza-se pânico, que é mombaça, zuri, né?
que são capins aí também altamente produtivos. E também as braquiárias entram no rol também da produção de silagem. Mas em termos de valores nutricionais, Hamilton, existe algum capim que você fala assim, ó, esse aqui, falando em termos de nutrição, seria o capim. Tem algum assim ou não? Divino, o valor nutricional do capim, ele também é influenciado por fatores genéticos, né, as características específicas do material, mas pensando em silagem, está mais relacionado ao ponto de colheita. Por exemplo, um capim que ele é colhido muito tarde, que passa muito do ponto, ele está muito fibroso, os teores dos nutrientes que vão estar disponíveis para o animal reduzem, você tem uma proteína que vai começar a ficar complexada com uma fibra, teor de carboidrato reduz, então isso interfere muito mais do que o material em si. Aí, no geral, pensando nas forrageiras, quando eu comparo o grupo das braquiárias com os pânicos, por exemplo, no geral, os pânicos eles tendem a ter um maior teor de proteína, por exemplo, mas isso também pode ser afetado pelo manejo, pela adubação e pelo período, o tempo de rebrota e o tempo de corte. Ou seja, mais importante do que o tipo do capim é o manejo do capim. Exatamente. Ok. Agora deixa eu fazer uma pergunta aqui, essa eu quero ouvir dos dois, eu quero ouvir a resposta dos dois. Tem algum capim que vocês diriam assim, pelo amor de Deus, não usa esse não? Essa é perigosa. Divino, essa também é uma questão que é difícil de responder, mas, bom, no geral, a gente tem que pensar assim, eu vou colher o material para utilizar em um período, né, que seja oportuno, ou que eu tenha uma demanda, seja uma emergência, mas eu vou ter um investimento, né, para colher, para fazer o silo, para fechar, né, depois tem o trabalho de fornecer. Então, o ideal é eu colher um material de alta qualidade e de alta produtividade. É claro que em algumas situações podem haver oportunidades que é aquilo que o produtor tem, e se ele não ensilar aquele material que já está implantado na propriedade, ele não tem outra coisa para ensilar, né? Mas, no geral, algumas forrageiras que, se for partir do planejamento, né, eu não recomendaria ensilar, é uma braquiária umidícola, né? Essas forrageiras de baixa produtividade e baixo valor nutritivo. Mas, claro, se a única coisa que o cara tiver para ensilar, não tem o que fazer, né? Mas, pensando que vai ser uma coisa planejada, é importante atentar para essas forrageiras mais produtivas que têm melhor valor nutritivo. Ô, professor Tiago, eu achei que o Hamilton ia sair pela tangente, mas não saiu não. O homem respondeu, agora é sua vez. Pois eu ia falar assim, se o princípio é aproveitar o excedente, né, aí como é que eu vou pegar uma coisa que não tem excedente? Então eu estou começando errado. Ok, eu concordo, mas eu também falo assim, Divina, isso vai depender de onde ele será plantado. E aí a gente entra de onde e como ele será utilizado. Que, por exemplo, às vezes eu tenho áreas que o manejo é ruim e eu coloco um capim bom. Esse capim bom ou exigente, assim, esse capim extremamente produtivo, né, que eu estou falando aqui, um mombaça, o cara vai colocar ele numa terra ruim que não vai adubar, ele vai ficar terrível. Então ele não vai plantar aquele capim. Aí vejam só a associação. A gente tem capins, por exemplo, que não toleram o encharcamento, assim, a terra muito úmida. Se você plantar aquele capim, não plante, porque ele não vai produzir muito bem, ele vai morrer, ele pode morrer. Então, assim, essa questão também direciona para isso. Então, a depender de certos contextos, alguns capins não serão indicados. Então, a gente já sabe que tem capim altamente exigente, mombaça, usuri, que ele não vai ser bom aí se não tiver um manejo adequado, como o Remo falou. Tem os capins que não toleram de forma alguma, que é como eu estou aqui, áreas encharcadas, e eles não vão produzir muito bem. Então, aí eu falo para o produtor, não plante esse capim,
para fazer silagem nessa região, nessa situação, porque ele vai ter grande chance de não ir muito bem. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Pessoal, hoje eu estou conversando com dois grandes conhecedores de técnicas de produção de silagem de capim. Um deles é o Hamilton Nascimento, que é pesquisador do ITC da Comigo, e o outro é o professor Tiago da Silva, que é doutor em zootecnia, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia. Tá lá em Belém, Belém mesmo? Belém. Tá em Belém, rapaz, lá vai eu, tô até com medo agora né, minha geografia não tá muito boa hoje. Mas, Hamilton, existem vantagens da silagem de capim comparada com a silagem de milho? Divino, do ponto de vista nutricional, a silagem de capim ela sempre vai ter a qualidade um pouco, sempre, é até uma palavra forte, né? Mas na maioria das vezes ela vai ter a qualidade um pouco inferior à silagem de capim. Né? De milho. Mas assim, é uma questão de oportunidade também. Quando a gente pensa. Deixa eu só entender. A de capim vai ser inferior à de milho, é isso? Em qualidade, porque a de milho ela inclui o grão, e o grão tem um alto teor de amido, e isso aumenta o valor energético, né? A disponibilidade de nutrientes, o teor de NDT da dieta. Mas no caso da silagem de capim, quando a gente vai analisar o cenário, por exemplo, pequeno produtor, muitas vezes ele não tem o maquinário que precisa para plantar, não tem a semeadora para plantar o milho silagem. Aí, às vezes, ele também não tem o pulverizador que é necessário para fazer o manejo da cultura, fazer os tratos fitossanitários. E aí vai dificultando, né? Então, a silagem de capim é uma alternativa para ele, que ele já tem a área implantada, né? Ou ele vai plantar um ano, mas nos outros anos ele só vai ter o trabalho de colher e ensilar, e vai rebrotar. E também, aquela área que ela é destinada à produção de silagem de capim, ele pode utilizar para pastejo também com os animais, né? Então, no primeiro ano, você tem um investimento maior, mas ao longo dos anos você tem uma maior diluição de custos também, porque você não tem que plantar a área todo ano para colher silagem de capim, né? E os ajustes necessários com relação aos teores de nutrientes é possível fazer também no coxo depois, porque geralmente o animal ele não vai comer só a silagem, ele vai comer a silagem, mais um proteinado, mais uma complementação com a ração, e isso pode ser feito também para silagem de capim. Bacana. Professor Tiago. Divino. Pois não, Sim. Pode falar. Não, eu só adiciono que, assim, as tecnologias, a gente até tem falado isso, elas são complementares, né? Elas não devem ser exclusivas. Então, assim, a depender de um tipo de dieta, ela pode ter tanto a silagem de milho quanto a silagem de capim, ou mais silagem de milho, ou mais silagem de capim, a depender da categoria animal que vai consumir. A gente tem que pensar dessa forma, ter opções para a gente formular as dietas, corrigir, como o Hamilton falou. E depende muito do bolso do produtor também, né? Mas Exato. Eu quero saber o seguinte, professor Tiago, como é que se faz a silagem de capim? Olha, tem um vídeo na internet, Divino, que fala assim, dia de silagem na colônia. Você vê, é uma confusão danada. O trator quebra, esquece a lona, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso a gente vivencia nos experimentos, a gente vivencia no campo, tá certo? Então, assim, a operação de fazer a silagem, Divino, eu vou te falar que ela deve ser cuidadosamente planejada, porque, mesmo sendo cuidadosamente planejada, vão ocorrer diversos imprevistos, mas tem que planejar, né, o tamanho do silo, tem que fazer o dimensionamento, né, tem que calcular quanto que eu vou precisar de silagem, qual é a minha área, eu tenho que saber quanto que eu estou colhendo, né, se possível conseguir pesar as carretas, né,
Então, assim, eu tenho que fazer todo o planejamento para colher o material, olhar o tamanho de partículas, se está bem triturado ou não, e isso eu só vejo ali na hora, depois não conserta mais. Então, assim, a colheita, né, a picagem do material, monitorar o tamanho de partículas, se está bem uniforme, depois a compactação. Então, eu sempre falo, a silagem é um processo aí é um exercício de paciência. Você tem que ser rápido ao fazer a silagem, mas você tem que caprichar na compactação, que é onde expulsa todo o oxigênio que o trator fica passando ali em cima, né? Tem que ter muita técnica para fazer isso e, na verdade, capricho. Eu diria mais capricho, Divino, para que compacte bem o material, né? Não jogue camadas muito espessas, digamos assim, que aí você não vai conseguir compactar aquele capim. Então, vai jogando camadas ali de 30 centímetros e vai compactando, e ao final, né, da compactação, quanto mais rápida for, você vai vedar esse material também com todo cuidado, protegendo a lona, utilizando uma lona dupla face. Então, falando assim, não dá ideia da complexidade que é isso, só quando você realmente pega para fazer, que aí o trator quebra, e aí chove, e a lona rasga, e assim. Então precisa ser bem planejado e bem equacionado, se vai usar inoculante, se vai usar aditivo, né, que é importante utilizar para melhorar a qualidade da silagem. Então tudo isso aí entra no como fazer a silagem. Bom, eu tenho 30 segundos e eu vou dar um desafio pro Hamilton aqui responder o seguinte: qual que é a melhor época de colher o capim, Hamilton? Então já perguntei isso, mas só para reafirmar para o pessoal depois falar assim, beleza, vou me planejar para a próxima agora. A melhor época de colher o capim é quando ele estiver no melhor ponto do acúmulo de forragem e valor nutritivo. Bacana. Então, acima de 23% de matéria seca, você já começa a ter uma melhoria na qualidade, né? Se o professor Tiago quiser complementar. Concordo, só não passa demais, se passar demais vai perder qualidade. Então tem que ficar de olho. Então, assim, a gente fala mais uma vez, isso pode ser flexibilizado, sabe, Divino? Isso vai depender muito da necessidade, da situação de cada um. Então, mas vai ficar em torno disso, em torno de pelo menos 60, 70 dias, mas isso varia e a gente depende. Às vezes eu posso precisar colher com 30 dias e conseguir colher e fazer uma silagem boa. Bacana. Então, isso varia muito. Beleza, gente. A prosa foi boa, chegamos ao final. E qualquer hora eu quero de novo o professor Tiago aqui, ver se manda daí uma tonelada de açaí pra gente, viu, professor? Pra gente poder... Na hora, manda sim. Muito obrigado pela sua participação, agradeço imensamente e o programa está à sua disposição. Obrigado, Divino, obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Hamilton, aí, para mim é uma satisfação participar com vocês. Um grande abraço. Vou mandar açaí, farinha e cupuaçu. Coisa boa é ter amigo, viu, gente? Hamilton, Nascimento, pesquisador do ITC comigo, obrigado, meu amigo. E você sabe, sempre que quiser o programa está aqui com os microfones abertos para você. Obrigado, Divino, é sempre uma grande satisfação, né? Vir aqui conversar com você, levar informação para os nossos ouvintes. Obrigado, professor Tiago, pela colaboração aí, por contribuir com a gente para dividir esse momento e trocar experiência. Obrigado a todos. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.